Tá bom. Boa noite, senhores, senhoras, Carlinho e ou. Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão solene. Convido a compor a mesa o excelentíssimo senhor Pedro Leão, secretário da Cultura, Turismo de Ribeirão Preto, e peço ao cerimonial que conduza o nosso homenageado à mesa dos trabalhos. Convido também o senhor Carlinhos para vir sentar aqui à mesa. Convido a todos cujas condições físicas permitirem a ficarem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro.
novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Pula para o que os tempos estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães gentil, pátria amada, Brasil. Peço licença, então, para fazer uma saudação ao homenageado aqui da mesa mesmo. Para mim, esse é um momento muito importante para mim. Primeiro, porque é o primeiro e talvez o único título de cidadão ribeirão-pretano que eu homenageei uma pessoa. O motivo de eu ter escolhido esse momento e a pessoa do seu Gilberto, para mim é muito importante que vocês saibam que em nenhum momento a gente utiliza honrarias para trocar por votos, né? Isso é uma coisa comum e isso desvaloriza o título, desvaloriza a homenagem. Tendo escolhido um nessa trajetória minha, com poucos presentes aqui, mostra que realmente o meu intuito está muito válido. E a outra coisa que eu falava ao seu Gilberto agora há pouco, é que a história do seu Gilberto ainda não tinha sido contada. Ela não tinha sido escrita nos livros, nem na internet, apenas no coração de tantas e tantas pessoas que passaram pela vida do seu Gilberto. Ou que o seu Gilberto passou pela vida dessas pessoas. Poucos conhecem a história toda do seu Gilberto, eu inclusive me incluo no hall, mas as coisas que eu soube da história do seu Gilberto me fizeram tornar um fã desse meu amigo hoje, Gilberto Pereira Barreto. Não bastasse o seu Gilberto vir de uma linhagem, de uma família, de desbravadores, pioneiros, empreendedores, que desbravaram essa parte do estado de São Paulo. O bisavô dele, seu Luiz Pereira Barreto, foi a pessoa que começou de Cravinhos até as barrancas do Rio Grande a abrir essa parte do estado. Hoje, quando nós vemos as estradas abertas, os carros, os veículos, ônibus, caminhões passando, é muito difícil imaginar como seria abrir esse pedaço de Brasil, às vezes no machado, no facão e na raça. A raça que constitui homens, que tem estirpe, como a do seu Luiz Pereira Barreto, lá dos rincões de Resende, próximo à Aparecida, onde fica a padroeira do Brasil. Homens que, como eles, como essa família, trouxeram para o Brasil o café Bourbon. Não havia café Bourbon no Brasil até então, até os Pereira Barreto estarem por aqui. Foram várias conquistas da família, mas eu não quero me ater à família cujo tio-avô dele foi prefeito dessa cidade de Ribeirão Preto, Fábio Barreto, ou Fábio Pereira Barreto. Dá nome a escolas, dá nome à rua, avenida, né? Dá nome à cidade que o acolheu também.
Então, quero agora contar para vocês o pouco que sei da vida do seu Gilberto. Seu Gilberto, menino, aos 15 anos, conseguiu uma bolsa do Rotary Club para ir estudar nos Estados Unidos. Essa bolsa lhe foi entregue pelo pai do nosso ex-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Antônio Hermílio de Moraes, o senhor José Hermílio de Moraes. E foi-se seu Gilberto estudar mineração, engenharia de minério e gás nos Estados Unidos. De lá, seu Gilberto foi convidado a trabalhar numa das maiores empresas químicas do mundo, a DuPont. Por 30 anos trabalhou na DuPont. No Brasil, seu Gilberto foi responsável por evitar que um dos grandes investimentos da indústria química fosse para a Argentina, no país vizinho. Seu Gilberto conseguiu que a concorrente da DuPont, no caso a Dow Química, se estabelecesse também no Brasil. Argumentava o seu Gilberto da diversidade, da riqueza do Brasil, da quantidade de pessoas e terras que haveriam de ser abertas. E veio o período militar do Brasil, e os generais diziam: vamos plantar na várzea, vamos abrir o Brasil. Pouco antes, Juscelino Kubitschek se embrenhou a abrir o Brasil e construir uma capital no interior do Brasil, porque o Brasil só era habitado na costa. A visão do seu Gilberto diz que ali haveria mercado para as empresas se instalarem, e se instalaram no Brasil. Com esse envolvimento que o seu Gilberto teve no mundo do empreendimento, dos investimentos, inglês fluente, engenheiro, começou então a ajudar aqueles presidentes, no caso o presidente Geisel, a estabelecer no Brasil a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é, se não a maior empresa do mundo de pesquisa de agricultura e pecuária tropical. Dizia o seu Gilberto, não havia no mundo estudiosos de agricultura tropical. As sementes, as cultivares, os animais eram de clima frio ou era um animal zebu. E aí, o que aconteceu? A Embrapa começou a crescer. Veio o nosso amado, falecido já, Alisson Paulinelli, e implementou as políticas necessárias com os conselhos do seu Gilberto para que enviássemos ao exterior mais de 1.300 bolsistas, estudantes de agricultura, para estudar nas melhores escolas de agricultura do mundo e voltar e implementar isso na nossa Embrapa. Não satisfeito com o espírito empreendedor visionário e principalmente altruísta, o seu Gilberto entendeu que também o Brasil precisaria receber pessoas dos outros países. E ajudou, então, a criação da Embrapa, caro secretário de Turismo. A Embrapa teve, em seu começo, o apoio e o conhecimento do seu Gilberto para a sua construção. Não contente, seu Gilberto, empreendedor e conselheiro de grandes empresários do Brasil, juntou-se à feira Alcântara Machado e foi diretor dessa empresa que, por muitos anos, fez as maiores feiras do Brasil. E, em uma oportunidade, para ilustrar o que o seu Gilberto fez, haveria no Brasil uma feira que se chamaria Export Brasil. Não havia, então, no Brasil, feiras como a AgriShow, feiras de exportação. O Brasil era um mero país importador. O Brasil não exportava nem commodities malemar. Exportava café, algumas coisas. E aí
veio que o seu Gilberto falou assim, vamos fazer uma feira para trazer as pessoas do exterior. Chamou, então, a Associação Americana de Agentes de Viagem e promoveu no Rio de Janeiro a maior feira para agentes de viagem que o Brasil já teve notícia. Estamos falando da década de 70, 6 mil agentes de viagem dos Estados Unidos ocupando os hotéis no Rio de Janeiro. Faltou quarto, para vocês verem como era aquela época. Tudo isso não parava o seu Gilberto. Durante a Export Brasil, convidou todos os estados do Brasil a mostrarem nos estandes o que cada estado teria para exportar. Seria muito fácil se o Brasil tivesse pessoas que falassem inglês para acompanhar os compradores e tudo mais. Seu Gilberto, então, teve a ideia de convidar as famílias ricas do Rio de Janeiro e de São Paulo para que cedessem seus filhos, bem estudados, poliglotas, bilíngues no mínimo, para que acompanhassem essas pessoas e esses compradores. Não satisfeito, procurou a Ford, a indústria Ford de automóveis, e conseguiu, junto a essa empresa, 100 Landaus, que era o maior carro que existia no Brasil à época, para ficar à disposição desses compradores. O sucesso da feira foi tão grande que Alcântara Machado se tornou a maior propulsora de feiras no Brasil. E o Brasil, que era um insignificante exportador mundial, começou na década de 70, no ano seguinte, dobrou a sua exportação, e no ano seguinte 5 vezes, e depois o crescimento foi exponencial, e hoje nós temos o Brasil como o maior exportador de commodities, de proteína animal, de açúcar e tantas outras coisas, inclusive de aviões. O Brasil é um dos maiores exportadores de aviões do mundo. Muito bem, o seu Gilberto nunca se contentou em apenas assistir à história. Ele precisava fazer a história. Em Araraquara, aqui cidade vizinha, havia uma pessoa que tinha uma fábrica de suco de laranja. Ele conseguiu trazer um cara da Venezuela que montasse uma fábrica de suco de laranja em Araraquara. E em Araraquara ele se estabeleceu. O que acontecia naquele momento é que os fornecedores de laranja eram muito poucos. E um desses fornecedores de laranja, por fim, acabou comprando essa pequena fábrica e se tornou a Cutrale do Brasil. José Cutrale foi beneficiado da mediação junto ao banco para que o banco emprestasse dinheiro para o Zé Cutrale, que na época não tinha tanto crédito assim. E hoje se tornou o maior exportador de suco de laranja do mundo. De cada 3 copos de suco de laranja bebidos no mundo, 1 é do Brasil. Essa história não seria escrita não fosse o seu Gilberto Pereira Barreto, esse que me acompanha. Ao fim de sua vida, e me desculpe falar ao fim, porque eu imagino que pode ser que ainda vai mais 100 anos, mas pelo menos aos 97 anos, ou pouco antes, seu Gilberto resolveu vir se estabelecer em Ribeirão Preto, a terra de seus antepassados, porque aqui ele gostaria de passar seus últimos dias. Se estabeleceu em Ribeirão Preto e hoje, ainda quase no apagar das luzes, falou assim, ainda preciso fazer alguma coisa. Foi criar gado Senepol, em parceria com um amigo que não está aqui presente hoje. Então, o seu Gilberto também é um empreendedor em pecuária, de uma raça que chegou ao Brasil há pouco tempo, aproximadamente 25 anos, originário dos Estados Unidos, mas inicialmente da ilha de San Croix, no Caribe. Muito bem,
com a visão que o seu Gilberto tem de mundo, e por tudo que ele já fez, por todos os lugares que ele já passou, por tantas pessoas que ele influenciou para o bem. Antes que eu me esqueça, seu Gilberto também foi diretor da Sharp, a empresa de televisões, foi diretor do Matias McLean, que morreu num acidente de helicóptero nos Estados Unidos, mas essa é uma outra história, não é a história do seu Gilberto. A história do seu Gilberto é que o seu Gilberto teve a grande sacada de trazer os televisores do Japão para serem montados numa caixa brasileira na Zona Franca de Manaus. E, com isso, começou a indústria de televisões no Brasil. São tantas histórias que eu poderia fazer um filme da história do seu Gilberto. Eu poderia, porque eu não faço filmes. Quem faz filme é o Fred Nutt, que está aqui comigo, que fez esse lindo filme que nós vamos assistir agora no telão. Então, peço licença para vocês para mostrar esse filme, antes de passar a palavra ao nosso secretário Leão, que eu acabei me empolgando aqui e cometi um ato falho. Mas vamos ver o filme para não perder a emoção. Meu nome é Gilberto Pereira Barreto. Sou filho de Braulio Pereira Barreto e de Antônia Cioff Barreto. Nasci em Itaré, em 1927. Hoje eu tenho 96 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu sinto que eu tive uma sorte muito grande. Eu ganhei uma bolsa de estudos. Na época e até hoje, a escola mais famosa de geologia, petróleo, etc. e tal. E eu, entusiasmado, me candidatei e ganhei. E fui para os Estados Unidos. A primeira grande descoberta foi a seguinte: eu estudava na Colorado Mines, né? E na escola, toda a universidade americana tem os ex-alunos que ficaram ricos, né, e que contribuem para a escola, né? E uma empresa americana, eles me convidaram se eu gostaria de trabalhar com essa empresa, que se chamava DuPont, a maior empresa química do mundo. Agora eu quero que você vá fazer um projeto no Peru. Nós vamos criar uma fábrica de soda cáustica e você vai projetar isso lá no Peru, você tem toda a liberdade. Eu digo, pô, mas espera um pouco, na parte administrativa e tal, eu não tenho conhecimento. Que no Brasil não existia escola de administração. Então eu nem sabia o que era isso. Aí o meu chefe disse, não, você vai fazer o seguinte, você vai fazer esse projeto, tem toda a liberdade, usa a empresa, departamento comercial, departamento financeiro, departamento industrial da empresa, à vontade. Vem aqui, faz estágio, pergunta ao pessoal como é, aí toca o teu projeto. Bom, tudo bem, então eu fui para o Peru para fazer o projeto da primeira fábrica de soda cáustica no Pacífico. Enfim, eu fiz tudo aquilo que eu não conhecia dentro da própria empresa. E montei o projeto. Me formei e voltei para a base da DuPont. E aí eles me deram a primeira tarefa minha. Me disseram, Gilberto, você vai fazer uma visita para a América do Sul, ver como é que está esse mercado que era fornecido pelos ingleses, como é que está sendo atendido. Aí eu viajei, né? Estive em todos os países da América do Sul e um dia fui à Argentina. Cheguei na Argentina e fiquei espantado. A Dow estava com um projeto de investir 350 milhões de dólares na Argentina. Aí eu voltei para o meu chefe e disse, não tem sentido isso, pô. Esse negócio tem que ser no Brasil, pô. Na Argentina. Tem que ser. Tudo bem. Aí o que eles fizeram? Veja bem, aí foi que eu aprendi minha primeira lição de como é que as grandes empresas não brigam, elas trabalham juntas. Aí o meu chefe me levou a conversar com o presidente da Dow, né, sobre o que eu tinha visto na Argentina.
Aí eu falei, contei tudo lá, né? E tudo bem. 15 dias depois, meu chefe me chama e diz o seguinte, olha, a Dal vai vir para o Brasil. Aí eu conheci o Brasil de uma maneira mais íntima, né? E fiquei sabendo que havia na Holanda uma escolinha de administração de empresas para o pequeno e médio empresário. Muito pequenininha. E era a única no mundo na época, né? Aí eu fui para a Holanda, fiz o curso lá na Holanda e tal. Aí apresentei, naquele tempo, como é até hoje nas grandes universidades, nas pequenas, tinha que apresentar uma tese. Então eu apresentei uma tese para me formar lá na Holanda, né? Sobre o pequeno e médio empresário. Eles gostaram tanto da minha tese, a escola na Holanda, que eles resolveram apresentar isso no mercado comum europeu em Bruxelas. Eles acharam isso tão fantástico e eles mesmos entraram em contato com o governo brasileiro. Eles mesmos fizeram contato com o Geisel. Muito bem, fundamos a Embrapa. Então essa foi a segunda grande maneira de pensar. E aí comecei a bolar uma feira para mostrar o Brasil. E aí eu criei a Brasil Export. O que era a Brasil Export? Era mostrar para o mundo o que era o Brasil, o que o Brasil podia exportar. Nós convidamos os 10 maiores bancos do mundo, nós convidamos para vir fazer uma visita, para vir conhecer o Brasil. Aí eles acharam muito interessante, aí então nós resolvemos fazer uma visita, mostrar o Brasil para eles. Então, esses 10 camaradas, representantes, eu fui num avião, voei com eles desde o Amazonas, no Brasil Central, tal, no Sul, tal, é a última estágio de São Paulo. Então, nós mostramos para eles o que era o Brasil. Aí veio, atrás da Embrapa, veio a Embratur, atrás da Embratur veio. Quanto tempo tem o tempo? Se você pudesse voltar hoje, a 1915, ou a 1900, ou a 1800, a 1700, o que você diria para a sua próxima geração? Você, menino, com seus sonhos, uns 15 anos, estudante, animado, jovem, você partiria para uma viagem para além das nossas fronteiras, uma viagem que traria toda uma vida de volta e uma vida para o futuro. Nesse tempo que não existe, que você pode ir e voltar, o que você desenharia com o seu pincel naquele livro em branco que você nunca escreveu? Você escreveria uma nova vida. Você criaria mundos que poucas pessoas conhecem e que algumas pessoas jamais conhecerão. Esse mundo é o seu mundo. E até quando você poderia esticar esse tempo? Nós não temos o tempo. O tempo não nos pertence. O tempo é de Deus. Mas nesse 1 século que a gente passa na nossa vida, entre idas e vindas, entre construções e tristezas, entre amores e desamores, onde nós vamos chegar? Mais importante de que onde nós vamos chegar é quem passou por nossa vida. Que mudanças nós fizemos nas vidas dessas pessoas ao longo de tanto tempo, do tempo que não existe. Quando nós encontramos o seu Gilberto, todo esse tempo se concentrou no agora. Parabéns ao amigo Gilberto Pereira Barreto, o filho do seu Braulio.
Quero passar então agora a palavra ao nosso secretário de Cultura, senhor Pedro Leão, que nessa oportunidade também representa o senhor prefeito municipal, que não está presente. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu acho que na figura do seu Gilberto Pereira Barreto, o nosso grande homenageado, eu saúdo os componentes da mesa e os demais presentes que devem, como eu, estar se sentindo deveras lisonjeado por poder partilhar desse momento. Eu trago, seu Gilberto, aqui o abraço do nosso prefeito Duarte Nogueira, que, em comum com a sua belíssima história, não pôde se fazer presente hoje, porque está participando da COP28 em Dubai, discutindo questões importantes de cunho sustentáveis e ligadas à ecologia, que muito transitaram pela sua história na construção das diretrizes da agricultura, da agropecuária, das culturas brasileiras, e vendendo a nossa cidade, como o senhor vendeu o Brasil. E quem é ribeirão pretano, e o senhor agora também é, eu imagino que o senhor se sinta muito honrado de se tornar ribeirão pretano, mas a gente precisa registrar o quanto é honroso para a cidade em passar a tê-lo como cidadão emérito da nossa cidade. Mas quem é ribeirão pretano sabe que a nossa cidade é uma metrópole. Nossa cidade é um case de sucesso. Todo mundo tem uma história com Ribeirão. Todo mundo tem uma vivência com Ribeirão. Falamos de Ribeirão, as portas se abrem. Agora eu tenho certeza que a partir de hoje, tendo o senhor entre os nossos mais de 700 mil habitantes, as portas vão se abrir de uma forma ainda mais tão bela. É muito difícil falar depois dessa aula de história que nós tivemos do vereador Rodini, a quem eu parabenizo pela generosidade desse título. É muito difícil falar depois dessa produção artística que a Atômica nos presenteou, embasada na sua história, seu Gilberto. O rito do cargo nos obriga muitas vezes em se colocar no lugar do elogio, do reconhecimento. E não podemos negar que nessa Casa de Lei, na grande maioria das vezes, os nossos grandes legisladores escolhem muito bem os homenageados. Mas, independente disso, o rito do cargo, às vezes, nos obriga a se colocar aqui e a esboçar uma fala elogiosa. Mas eu queria que o senhor soubesse que eu não falo aqui só enquanto uma autoridade municipal, não falo só enquanto representante do executivo, do nosso prefeito. É uma honra de verdade. É uma honra enquanto ser humano, enquanto ribeirão pretano, enquanto, para além do político e do gestor, enquanto homem das artes, da cultura que sou. É um prazer enorme saber que, na minha idade, eu tenho orgulho de celebrar um cidadão como o senhor, e mais, a honra de poder dizer de boca cheia que tenho como meu contemporâneo. Saber que nesses 97 anos, o senhor conviveu com grandes dos nossos pensadores, grandes homens e grandes mulheres que fizeram pelo Brasil, pelo mundo, nessa sua vivência global. O senhor tem muito mais quilômetros rodados do que esses 97 anos de vivência por todas essas viagens. No intuito turístico, em todos os seus trabalhos, principalmente da Embratur, que existe até hoje,
é muito importante saber que, se o Brasil chegou onde chegou, independente das críticas, independente das discordâncias, o nosso país é um sucesso, o nosso país sempre vai se reerguer, o nosso país existe para dar certo, e graças à base, ao esteio, à estrutura que nós tivemos de grandes homens como o senhor. Então, feliz de nós que estamos partilhando desse momento. Feliz em tê-lo como meu contemporâneo. E eu coloco o senhor assim numa lista muito seleta de grandes homens que passaram e que a gente teve poder de conviver, grandes homens, grandes mulheres, muitos não estão mais aqui, mas o senhor está ótimo e continuará por muito tempo, e é uma honra enorme. E que todos vocês aqui, todos aqueles que estão nos acompanhando de casa, através da TV Câmara, tenham a oportunidade e a dádiva de chegar aos 97 anos, primeiro com a saúde, com o vigor que o senhor tem, e mais, podendo fazer e contar uma história como a sua e tudo que você fez pelo Brasil. Não só quanto cidadão ribeirão-pretano, mas quanto cidadão brasileiro. Muito obrigado, seu Gilberto. Boa noite a todos. Eu passarei agora a ler o diploma que confere ao nosso homenageado o título. Mas antes, eu não poderia deixar de dar um recado de uma pessoa que é uma das mulheres mais lindas que eu tive a oportunidade de conhecer. Não é a Dariene ainda não. A Dariene depois eu vou falar. Mas essa pessoa, Gilberto, que está aqui atrás no telão, vai mandar um recado para você. Ela trabalhou com você muitos anos e ela tem lindos olhos azuis. Oi, Gilberto, meu querido amigo e principalmente meu grande mestre. Você não me imagina como eu estou feliz de você estar nesse momento sendo homenageado com o título de cidadão na cidade onde agora você escolheu para ficar, que é Ribeirão Preto, né? Tudo que você ensinou para mim, para tanta gente na vida, merece que agora volte para você sob essa forma tão bacana que estão fazendo de homenagear nesse dia. Eu lamento hoje não poder estar aí, mas eu tenho que te dar todos os parabéns do mundo. E ainda é pouco, viu, meu amigo? De verdade. Se Deus quiser, breve a gente vai estar junto, eu vou poder te dar um abraço bem apertado e poder realmente te dizer o quanto eu te admiro e por todas as tuas realizações, por você ser a pessoa maravilhosa que você é. Parabéns de verdade, meu amigo querido. A Malu foi secretária do seu Gilberto por muitos anos e ela viveu toda essa história do seu Gilberto muito de perto. Hoje ela, com mais de 80 anos, ainda pilota uma empresa de turismo, graças ao que ela aprendeu com o amigão aqui ao lado. Então eu vou agora, amigão, ler o seu diploma e eu farei daqui porque, estando eu como único vereador, não tem para quem passar a presidência, não posso ir lá. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, de acordo com o Decreto Legislativo número 35, de 8 de novembro de 2023, de autoria do vereador André Rodini, concede ao senhor Gilberto Pereira Barreto o título de cidadão ribeirão-pretano, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2023, Presidente Franco Ferro. Aqui no verso está escrito, ou Carlinhos.
fazer a foto aqui. Carlinhos, vem cá. Agradeço a presença do Dr. José Carlos Panazzolo, o vice-presidente da Acresce, representando a ALARP, Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, ele que entregou ao seu Gilberto uma carta e o distintivo de membro da Associação dos Portadores de Títulos Eméritos, é isso? Acertamos? De Ribeirão Preto. Então, membro da nossa associação. Dr. Eliezer Pereira Martins, pela presença da Pereira Martins Advogados Associados. E aí também todos os nossos que já são de casa, até o Daré está aqui. Ô Daré, seja bem-vindo. Ricardo, doutora, o Ivo, nosso querido aglutinador de amizades, né, Carlinhos? Como é que é? Bom, então agora eu convido... O senhor quer falar uma palavrinha? Não, obrigado. Uma coisinha rápida. Vamos gravar a voz do velho. Obrigado. Senhores, depois de tanta emoção, é difícil a gente se expressar. A gente vive todo um passado, de repente, reconhecido em público, choca, deixa a gente sem saber o que falar, sem saber como agradecer. Mas a vida é assim. Hoje somos nós, amanhã os nossos descendentes. Trabalhamos para o futuro do país, trabalhamos para as nossas populações. Sejamos exemplo, sem uma falta modéstia, de que os nossos jovens possam trilhar o mesmo caminho que nós tivemos a oportunidade de fazer. Como agradecer tal homenagem deste senhor e de Ribeirão Preto? É muito difícil a gente se expressar, a gente dizer o que a gente está sentindo no momento. Essa alegria, esse orgulho de ter prestado um serviço ao país. O que mais a gente pode esperar da vida? Faz-me lembrar de uma frase que ficou muito conhecida há muitos anos atrás, quando o nosso espírita Chico Xavier estava sendo entrevistado para concorrer ao Prêmio Nobel. Então, viraram-se, especularam isso, aquilo, aquele outro, etc. e tal. E disseram a ele: Chico, e o seu futuro? Como é que é? O Chico estava já com 80 e poucos anos, muito debilitado, etc. Aí ele virou e usou uma expressão que eu quero repeti-la, porque faz todo sentido hoje para mim estar aqui. Ele virou, o cara perguntou: e agora? Quem é que vai ficar no seu lugar? Como é isso? Como aquilo? Como aquele? Ele deu uma resposta extraordinária. O capim morre e um capim novo nasce. Com isso, eu encerro o meu papo a vocês dizendo: o meu capim está morrendo, mas o capim novo vem aí e eu fico feliz da vida para poder fazer parte
dessa operação. Muito obrigado por todos, de coração. Muito obrigado. Convido a todos que as condições permitirem a ficarmos de pé para ouvirmos o hino a Ribeirão Preto. Aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, história, exemplo, amor e fé. Assim traçamos teu perfil. Ribeirão Preto, terra do café, orgulho de São Paulo e do Brasil. Nasceste do destino nacional, nas caminhadas rumo ao oeste, e ainda guardas o belo ideal desta epopeia em que nasceste. A minha terra é um coração aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, história, exemplo, amor e fé. Assim traçamos teu perfil. Ribeirão Preto, terra do café, orgulho de São Paulo e do Brasil. Ribeirão Preto, esse destino que consagrou a tua gente, é do trabalho um grande hino, e há de viver eternamente. És linda joia no veludo dos nossos verdes infinitos cafezais, e se em ti, amada terra, temos tudo, ainda procuramos dar de mais. A minha terra é um coração aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, história, exemplo, amor e fé. Assim traçamos seu perfil. Ribeirão Preto, terra do café, orgulho de São Paulo e do Brasil. Declaro encerrada a presente sessão e uma boa noite a todos.